Amém, igreja? Vamos para a palavra de Deus? Vocês ficam de pé, só um versículo e nós já vamos, vocês vão sentar novamente. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo é o 2. Vou ler na versão do líder ali. Glória a Deus. Põe no 1. Pode colocar no 1, é o 1 e o 2. Glórias a Deus. Isso. 1, 2, 3 já. E Timóteo. Dois. Eu falei certo? Está errado aí isso aí. A minha Bíblia está totalmente diferente. A 1 Timóteo, você falou 1 Timóteo o quê? 1, você colocou, né? Mas é 3. Não. 3. Por que eu estou vendo a leitura diferente do que Deus tinha colocado no meu coração? Poxa, que negócio é esse? Não é tão diferente assim, não. Agora, 1. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Ah, sim. Agora sim. Vou até entrar no mistério aqui agora. Vamos ver, 1, 2, 3 já. Esta palavra é necessária. É apto. Amém. Agora sim, hein, Marquinhos? Você me deu um susto aí. Falei, será que eu meditei uma coisa nesse capítulo e estava diferente? Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero que te louvar, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estar louvando, ó Pai amado. Senhor, ministrando a tua palavra. Te peço, ó Pai amado, que o Senhor venha me dar a direção, Senhor. Venha falar comigo, usar-me, Senhor, Deus, também pela tua misericórdia, porque sabedoria pouco eu tenho, ó Pai. Mas eu creio, ó Pai, que o Senhor é aquele que é misericordioso para nos dar capacidade. Então, capacita-me, ó Pai, e me dá a graça em teu nome para a tua glória. Amém. Pode sentar em nome de Cristo. Glórias a Deus. Amém. Queridos, já vendo o texto, principalmente do versículo 2, que estava no meu coração, do capítulo 3, versículo 2, os irmãos já entendem de que eu irei falar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irei falar sobre algo que é muito importante na casa de Deus, na nossa casa e aonde nós estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos honrar as nossas esposas, as nossas mulheres, como o filho honrou o pai, ou seja, como Cristo honrou o próprio Deus. Só que nós sabemos que, na realidade, muitos são os homens, as mulheres, que desprezam este ensinamento. Esta é a verdade. Que despreza esta doutrina. Porque doutrina não é nossas vestes. Doutrina é o ensinamento da palavra. E a obediência à palavra de Deus. A Bíblia conta uma história sobre 2 homens respeitados naquela época. Um chamado Natã e outro chamado Davi. Natã, profeta, rei. Olha só.
Natã profeta e Davi rei. E o que o profeta falou para o rei? Falou para ele que ele estava desprezando a palavra de Deus. E por causa do desprezo dele pela palavra do Senhor, veria sobre ele um castigo de morte. Olha só, irmão. O profeta chegou para o rei e disse: olha, por causa do desprezo que você está tendo pela a palavra do Senhor, você receberá o castigo de morte. O profeta Natã, ele declarou que Davi, aleluia, ao praticar algo abominável ao Senhor, isso lhe pesaria muito. Pastor, o que tem a ver com isso? Se vocês verem lá no texto, está dizendo que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E ele era o líder daquele povo em Israel. Irrepreensível e marido de uma só mulher. E qual foi o pecado de Davi? O relato diz que a ele, ao cometer adultério, homicídio e dolo, era culpado de desprezar a palavra do Senhor e de desprezar o próprio Deus. Querido, quando eu desprezo o que o irmão, como profeta, fala comigo debaixo da autoridade de Deus, eu estou desprezando o próprio Deus. Amém, igreja? Quando você despreza o que o profeta fala debaixo da autoridade de Deus, você está desprezando o próprio Deus. E esse foi o grande pecado. E aí você nem percebe que está cometendo um pecado diante do Senhor. Porque está olhando para o profeta e diz: olha, eu sou maior do que ele, eu sou mais conhecido da palavra do que ela, eu tenho mais autoridade do que ela. Quem é ela, quem é ele para vir falar isso para mim? Mas ele não está, ele está fora da fiação, porque está desprezando aquilo que Deus avisou, mandou a ser avisado através do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele estava desprezando o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você observar, se quiser colocar aí, Marquinhos, 1 Samuel, glórias ao Senhor, no seu capítulo 12, o versículo de número 10, coloca aí, para você ver o que diz. Ou melhor, vou confundir você de novo, é 2 Samuel, glórias ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo 10. Glórias a Deus. Aleluia. Ele disse: por isso a espada nunca se afastará de quê? Por quê, igreja? Não, lê mais alto. A espada não se afastará da sua casa, pois ele cometeu pecado. Primeiro, o que ele fez? Desprezou a palavra de Deus. Porque lá em Timóteo, lá onde nós leu, o que diz? O homem, o bispo, deve ser irrepreensível, marido de uma. E aí o que ele fez? Ele, conhecendo a palavra de Deus, ele desprezou o ensinamento
e praticou esse ato diante da sociedade. Glórias a Deus. Aleluia. Desprezar, irmão. Desprezar a palavra de Deus. Aleluia. Significa tratar com menosprezo, desprezo e fazer pouco caso. Olha só. Fazer pouco caso daquilo que o profeta lhe falou. Viu só? Desprezar a palavra de Deus é fazer pouco caso daquilo que o profeta lhe falou. E por causa disso vem as consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer pouco caso diante de seus atos. Portanto, Davi estava declarando que Deus não era tão importante. Viu só, igreja? Quando você despreza, quando eu desprezo a palavra de Deus através de um profeta que Deus mandou falar conosco, nós estamos fazendo pouco caso da palavra, pouco caso do próprio Deus. Então, você está fazendo pouco caso do próprio Deus. Ou seja, está dizendo, olha, estou nem aí. Estou nem aí. A vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas não é assim não, meus amados. A vida Deus te dá. Ou melhor, Ele lhe empresta. Que depois Ele quer que você preste conta dela. A vida Deus nos empresta para nós ficar por um tempo. Depois Ele requer de volta. E aí? Como que está? Louvado seja o nome do Senhor. Ele despreza, faz pouco caso, aleluia, do próprio Deus. Querido, aqui, nesse texto, nesse versículo do Samuel, nós tiramos duas lições importantes. Porque Deus colocou no meu coração esta palavra nesta noite. Porque é muito bom, como a Joyce falou, mandar fogo, né? É muito bom, mas é muito bom também nós aprender. É muito bom nós aprender. O pastor não pode se deixar levar por barulho, por movimento. O pastor tem que, tem dias que tem que dar lugar ao movimento, mas a palavra também tem que ser ensinada. Vocês viram o que disse lá no versículo 2 de Timóteo, na última frase? Apto para... Então, eu não posso deixar me levar por movimento. Eu tenho que ser apto a ensinar vocês aquilo a qual a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. Primeiro, ele diz, isto é, semelhantes coisas, semelhantemente, na igreja hoje. Olha só, irmão. Lembra lá do versículo 2. Semelhantemente, na igreja hoje, obreiros que venha a cometer adultério, revele assim que não tenha apreço por Deus. A sua santa palavra trata com desprezo o evangelho e, aleluia, trata com desprezo o evangelho e o sangue de Cristo. Pessoas praticam e não quer confessar com medo da repressão, com medo do castigo. Para ainda, se eu não quero ser rejeitado por vocês, se eu não quero ser acusado por vocês, o que é que eu tenho que fazer? Ser irrepreensível.
diante de vocês. É assim ou não é, igreja? Eu tenho que ser irrepreensível. Agora, se eu faço algo que é abominável diante dos olhos do Senhor, o profeta vem e diz: olha, necessário é que você confesse diante de Deus e da igreja, porque senão você vai morrer. E eu não der ouvido, eu estou desprezando a palavra de Deus. Eu estou desprezando o próprio Deus. Como se dissesse: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É a palavra de Deus. Foi o que Deus me deu hoje, igreja. Foi o que Deus me deu hoje. Foi o que Deus me deu hoje. Essa palavra tem a ver com a família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ou seja, a pessoa não está tratando, aliás, ou melhor, está tratando com desprezo o evangelho e o sangue de Cristo como se fossem coisas vulgares, que não merecem sua fidelidade. Irmão, o nosso Deus, Ele é digno. Ele merece a nossa fidelidade para com Ele. Porque Ele é fiel conosco, igreja. E a promessa dEle para nós é nos levar para a morada celestial. E quando nós desprezamos a palavra, o evangelho, o sangue de Cristo, nós estamos desprezando até mesmo a morada celestial que o Senhor tem preparada para nós. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós devemos ser irrepreensível diante da igreja do Senhor, respeitando um ao outro, amando um ao outro, respeitando a palavra de Deus e dando ouvido àquilo que o profeta fala. Querido, porque quando o profeta fala com você, pode ter certeza, se for de Deus, você sabe que é verdade. Você vai entender o que ele está falando. Quando o profeta chega e fala, você vai entender o que ele está falando. Então, ele diz: quando a pessoa faz estas coisas, comete erro, pecado, e não confessa, não pede perdão, ele continua, o profeta fala, ele isso não tem nada a ver. Está desprezando a palavra e o próprio Deus. E também o sangue e o evangelho de Cristo. E Deus não chamou você para isso. Deus te chamou para te dar uma morada eterna. Deus te chamou para te dar uma morada celestial. E esta morada celestial é só para aqueles que suportar todas estas coisas e nenhuma delas vir ferir. E se por acaso ferir, tem que pedir perdão, se humilhar, mesmo que tenha que pagar o preço. A consequência vem. A consequência vem. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, aleluia, as escrituras mostram que um servo de Deus que comete adultério, ou seja, pecado, desqualifica-se para o seu ministério. Duro, né, irmão? Duro, né? O servo de Deus, o homem que foi separado para ensinar, esse tal pecado ele vem cometer, ele se torna um desqualificado para pregar a palavra de Deus. E para pregar esta palavra, irmão, tem que ser homem que tem nó no pescoço, tem que ser homem que tem nó na garganta, tem caráter, respeita a família. Porque a família está vendo. Depois a família fala: se meu marido ou meu pai, ele fosse aquilo que ele está pegando no altar, que vergonha seria para mim, né? Por isso que você vê muitos que não tem mais coragem de pregar esta palavra. Porque é duro, não está batendo em vocês não, está vindo direto em nós. E ninguém quer a espada virada para você.
Meter a espada na igreja, bater na igreja, dizer isso, falar, é fácil. Agora, quando a palavra, ela vem com dureza, ensinando como nós devemos nos comportar diante da presença de Deus e do povo, aleluia, as pessoas não querem pregar, não querem falar, porque é duro, aleluia. As escrituras mostram que, aleluia, um servo de Deus que comete adultério, ele é um desqualificado para ser um ministro da palavra de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu estou preparado para ouvir o silêncio de vocês. Estou preparado, irmão. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Sabe por que eu estou ensinando isso para vocês? Sabe por que eu estou ensinando para vocês? Para vocês não ficar lá, glória a Deus, para qualquer camarada aí que é o que tem de camarada em cima dos altares, cheio de conhecimento, mas um verdadeiro desqualificado, mas cheio de conhecimento, hein, meu irmão, cara? Pega qualquer pastor e bota no bolso, mas um desqualificado para ensinar a palavra de Deus. Versículo 10, como nós lemos na minha Bíblia, está dizendo: agora, pois, não se afastará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Então Deus está falando assim: olha, só por causa do teu pecado, o meu castigo não vai se apartar da tua casa. Só por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Por Davi, irmão, desprezar a Deus, aleluia, Deus, ordenar a morte, irmão, de Urias. Glórias ao Senhor. Para que simplesmente para tomar posse daquilo que não lhe pertencia. Daquilo que não lhe pertencia. A moça já tinha dono. A moça já tinha o seu esposo. Mas ele achou por bem, disse: não, eu vou tirar a vida dele. Porque eu fazendo isso, ninguém vai ver isso, ninguém vai olhar, não vai ter acusador para me acusar. Mas o grandão lá de cima está vendo, irmão. Aquele que tem olho de fogo, ele está vendo, ele está olhando, ele está vendo o nosso comportamento aqui na terra. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando, aleluia. Ele tomou simplesmente para, aleluia, possuir por esposa. Deus o julgou e a sua família sobre a forma de violência, conflito, homicídio, a espada, pelo restante da sua vida. Olha só a consequência, irmão, que a pessoa teve. Um pecado, um erro, que não deveria, porque ele tinha conhecimento da palavra. Ele trouxe o pecado, trouxe o castigo para ele e para toda a sua família. Por quê? Irmão, se Deus vai me livrar de um momento desse, eu cometer algum pecado nessa linhagem, a minha esposa vai sofrer, meus filhos vão sofrer. Sabe por quê, diácono, cara? Que as pessoas vão dizer: ó, sabe quem é aquele ali? Ali é o filho do pastor que fez isso. Sabe quem é aquele ali? É o filho do pastor. Sabe aquele pastor? Bom, aquele lá que fez assim, 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 assado. Então, você como meu filho, vai sofrer por minha causa. Quando vem a minha esposa, ninguém nem sabe quem é. Tadinha vai lá andando, tadinha toda da cabecinha baixa. A outra irmã, a irmã, vem aqui, vem aqui. Conhece aquela irmã ali? Não, não sei não. Ela é a esposa daquele pastor que fez isso. Qual pastor? Aquele lá que fez assim, assim com a... Aquele que fez assim, assim com a outra irmã lá.
Não precisa você saber. Alguém vai chegar até você. E a consequência vai ser para minha esposa, para meus filhos. E isso desde o passado. Deus falou para Davi, olha, por causa do teu pecado, você e toda a tua família vai sofrer. Você e toda a tua família vai sofrer. Por quê? Porque ele cometeu o pecado. Então nós devemos ser sempre, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irrepressivo diante da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Ele falou para aproximadamente 25 anos. As escrituras registram pelo o menos quatro revés que resultaram desse castigo. Primeiro, a morte da criança. Versículo 14, Marquinhos, coloca aí. Está aqui na minha Bíblia, mas eu quero que os irmãos vejam. Versículo 14, ali está o 10. O que diz lá? Não, é versículo 14, não é o capítulo não. É lá no capítulo 12. Glórias ao Senhor. Volta lá para onde você está, o capítulo 12. De 2 Samuel 14. 12, 14. Você botou 3, 14. 12. Isto. Quem está dizendo aí, igreja? Entretanto. Você veio o castigo, a consequência? Quem é o pai, quem é a mãe que quer ver o seu filho recém-nascido vir a óbito? Hã? Nem grande, nós não queremos ver. Deus nos preparou a nossa mente para nós ir na frente dos nossos filhos, não dos nossos filhos na nossa frente. Então Deus deu esse castigo para ele, ó, por causa disso. Você vai presenciar, não era para ele presenciar. Não. Mas você vai presenciar a morte do seu filho. Olha só o tamanho do castigo que Deus deu para um homem que tinha o conhecimento da palavra, mas desprezou a palavra de Deus. E Deus trouxe o profeta Natan para avisar para ele. Ele não foi enganado. Ele não foi enganado, ele foi com conhecimento. É o que muitos estão aí, muito desqualificados, com conhecimento, mas eles vão ver o castigo de Deus. Não é eu que estou desejando isso não, irmão, é a palavra que está dizendo. E esta palavra eu acredito que ela é verdadeira. Eu acredito que esta palavra é verdadeira. Então, nós devemos tomar o cuidado para que nós não venhamos trazer consequência para nossos filhos, diácono Carlos. Porque nossos filhos não merecem ser castigados por nossa causa. Nós temos que tomar o cuidado para nós não trazer consequência para nossas e vossas esposas, ou vossos esposos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Por causa dessa insensatez, irmão. Aleluia. Você pode ver. Aleluia. Capítulo de número 13, versículo de número 28 e 29. Vou abrir aqui que está mais fácil aqui. Estou aqui pertinho. Que fala 28 do capítulo 13 e 29. Olha o que diz. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vir, e eu vos disser: feri a Amon, então a matarei, ou matarei, não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valente.
Toma ordem, irmão. Vem deles. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo, não li o versículo 29, eu que digo 29, para vocês entenderem o... E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei levantaram e mataram cada um no seu mulo e fugiram. Isso é uma consequência, irmão. Isso é uma consequência que nos vem por causa da desobediência. Aí no versículo 12, já estou encerrando já, igreja. No versículo 12 do capítulo de número 12 também. Versículo 11 e o 12 diz: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus filhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres aleluia, perante este sol. Olha só o castigo, irmão. Qual é o homem? Qual é a mulher que quer ver alguém tomar o seu cônjuge e ver ela ou ele? Isso dói demais, irmão, na honra de um homem ou de uma mulher. Isso é doído demais, irmão. Para uma mulher, ela ver chegar, presenciar o seu esposo deitado com outra mulher. Vocês que são mulher, não é doído isso? Não é doído, igreja? Pode falar, irmã. Isso arrebenta qualquer pessoa. E Deus disse para Davi: olha, pelo causa do teu desprezo a minha palavra, eu vou tomar as tuas mulheres, vou colocar perante os teus olhos, à luz do sol, deitada com os teus amigos. Isso é sofrimento, né, irmão? Isso é sofrimento. Aí, só para nos encerrar aqui no versículo de número 12 e 13. Porque tu fizeste. Irmão, Davi não fez para ninguém ver. Só que o grandão lá estava vendo. Aí ele disse: olha, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante a luz do sol. Tu fizeste em oculto, mas você vai ter que presenciar para você ver o quanto é doído. O quanto é doído a traição. O quanto dói no coração de uma esposa ela ser traída. O quanto dói. Mas, irmãos, eu tenho certeza que nos últimos 5 anos que vocês participam de culto, vou aumentar um pouquinho, nos 10 anos. Vocês nunca ouviram esta palavra. Porque geralmente os camaradas que estão aí são tudo cabra, desqualificado, conhecedor, treinado para ludibriar as pessoas, para falar bonito. E aí, irmão, as pessoas ainda estão lá, nós não sei, não, homem de Deus, falar, que bonito, que mensagem. Mas um desqualificado diante de Deus. Aí aqui só versículo 13 para nós encerrar. 13. Então disse Davi a Natã. Olha só. Ele ficou todo o tempo calado. Natã falou para ele, ele desprezou. Não era melhor ele ter ouvido o profeta? Aí aqui no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, aleluia, e não morrerá. Queridos, o que eu quero dizer para vocês, para nós concluir esta mensagem, você vê que ele fez tudo isso, Deus deu todo o castigo para ele, mas por causa da confissão, o mesmo profeta que falou que ele morreria,
Deus usou para falar, você não vai morrer. Mas talvez para ele seria melhor morrer. Aí ele, você não vai morrer. Deus disse que você não vai morrer, mas você vai sofrer as consequências para o resto da tua vida. Como é doído, né? Não vai morrer, mas vai pagar o preço por causa do teu pecado. Então, meus queridos, e minhas amadas irmãs, nós devemos sempre respeitar, amar, estar sempre vigilante, para que nós não venhamos cair na língua das pessoas. Porque, irmão Carlos, se eu falar alguma coisa de você, mesmo que seja mentira, para 3 pessoas, ela se torna verdade, sabia disso? Se eu falar alguma coisa, o irmão Carlos praticou isso aqui assim, ele fez isso, o outro ele fez isso. 3 pessoas, aquela mentira se torna verdade. Isso serve para todos nós. Não importa se é mentira ou não é. É como eu estava conversando com um irmão. Onde a fumaça, o que é que tem por trás dela? Ou o que é que teve por trás da fumacinha? Teve o que, a igreja? Então, se eu falei para 3 pessoas, é porque eu tive uma fumacinha que isso é verdade. Não é não, meu cara? Eu estou usando seu como exemplo, irmão Carlos. Longe de acusar a quem quer que seja. Mas eu estou falando da palavra de Deus. Da palavra do Senhor. Então, irmãos, que nós devemos ser irrepreensível. Homem de uma mulher só. Irrepreensível. Apto para ensinar. Porque se eu não fosse irrepreensível, eu não teria coragem de estar aqui na frente dos olhos da minha esposa falando. Eu não teria coragem de estar pregando uma mensagem dessa. Porque é dura, é pesada. Mas nós temos que ser apto, irrepreensível, homem de uma só mulher, e apto para ensinar a palavra do Senhor. Se está na Bíblia, nós temos que aprender. Para quê? Para que quando vier a cilada, ou quando vier os desqualificados, nós olhar e dizer, olha, esse aí é um desqualificado. Ele vai espernear, mandar você levantar a mão, pegar na mão da irmã, pegar na... Ô irmão, quem quiser me chamar de rebelde aí, pode chamar. Escuta só o que eu vou dizer agora. Esse é eu, Edmilson. Quem quiser me chamar de rebelde, pode chamar. Mas pode ser o pastor Dejaí, que é meu pastor, eu estou debaixo da oração dele. Se ele vier com história, depois de hora de culto, todo mundo suado, passou a mão no nariz, como diz o pastor Toninho, alguns homens coçou um lugar que não deveria coçar. Irmão, se camarada está pregando, pega aí na mão do teu irmão, pode me chamar de rebelde, mas eu não pego. Não sou obrigado a pegar na mão de quem está com a mão suja de nariz, irmão. Irmão, a pessoa está com toda hora futucando o nariz, aí está gripado, pega na mão do teu irmão. A irmã, coitada, na inocência, vai lá e pega. Sai contaminada. Sai contaminada. Ô irmão, a palavra está comigo, irmão, não é com vocês não. A palavra está comigo, não é com vocês não. É eu que tenho que pregar. Pega na mão do teu irmão, que é para ele sentir. Não. Não. Nós temos que glorificar o Senhor. Bata aí no ombro da tua irmã, bata aí, acorda ela. Deixa ela dormir, irmão, quer dormir, deixa ela dormir. A palavra está sendo pregada. Quem sabe a bichinha está cansada. Passar o dia todo no pé de um tanque lavando roupa, depois o camarada já está com 40, 50, 1 hora falando lá, a sonequinha vem mesmo. Vem aí, irmão. Deixa a bichinha dormir, descansou lá. Aí a pouco terminou a palavra, todo mundo bate palma, ela continua, depois ela assusta lá e... glória a Deus. Amém? Então, se vocês quiserem pegar na mão de quem quer que seja, amém, não estou proibindo. Agora, eu aqui não pego. Não sei se vocês já observaram.
Até mesmo no altar, quando eu estou no altar ali, você manda pegar na mão, eu não pego. Não pego, irmão, não adianta. Eu não pego. O camarada acabou de sair do banheiro, se ele lavou as mãos, quer pegar na água. Vamos colocar de pé. Aleluia, as palmas louvam o Senhor.